A confiança alemã na máquina Enigma não se originou em percepções infundadas, nem em uma interpretação excessivamente otimista de suas capacidades. Desde que o engenheiro Arthur Scherbius a patenteou em 1918, o dispositivo passou por um processo de aperfeiçoamento técnico que o levou a se tornar uma ferramenta central para as comunicações do Reich. Em 1923, a empresa Scherbius Ritter iniciou sua comercialização como uma máquina de escritório destinada a bancos, empresas e organismos diplomáticos que buscavam proteger informações sensíveis. Era um aparelho que, em aparência, não diferia muito do tamanho e peso de uma máquina de escrever portátil, com a promessa de garantir a confidencialidade de qualquer troca escrita. No entanto, a adoção da Enigma pela Marinha Alemã em 1926, seguida pelo Exército e pela Luftwaffe pouco depois, transformou o dispositivo em um instrumento estritamente militar. A partir desse momento, sua função deixou de estar vinculada à esfera comercial e passou a ser um componente elementar da infraestrutura comunicativa de um Estado que se preparava para um conflito de dimensões crescentes. O princípio de funcionamento do Enigma podia parecer simples quando observado de fora, mas em seu interior operava um sistema de cifragem complexo moldado por engenharia elétrica e combinatória matemática. O teclado de 26 letras enviava uma corrente elétrica para um conjunto de 3 rotores intercambiáveis, cada um com uma fiação interna distinta que alterava o sinal conforme seu design. Após atravessar os 3 rotores, a corrente refletia em um refletor fixo e retornava por um percurso diferente, iluminando finalmente uma letra no painel de lâmpadas. O operador obtinha assim a versão cifrada da letra que havia introduzido. Na estação receptora, uma máquina configurada de maneira idêntica realizava o processo inverso, sem necessidade de transformações adicionais. Essa reciprocidade facilitava o uso em campo, permitindo que uma única máquina realizasse ambas as operações sem ajustes externos. A inovação fundamental que dava à Enigma sua reputação de segurança extrema residia no movimento automático dos rotores. Cada pressionar de tecla fazia com que o rotor direito avançasse uma posição, alterando o circuito interno e, portanto, a conversão resultante. Quando o rotor direito completava uma volta completa de 26 posições, o rotor central avançava um passo, e quando este completava seu próprio ciclo, o fazia o rotor esquerdo. Esta progressão mecânica gerava uma cifra polialfabética contínua. A letra A podia converter-se em diferentes letras mesmo dentro de uma mesma mensagem, sem jamais se repetir em sequências idênticas. Esta variabilidade dificultava severamente qualquer tentativa de análise de frequências, o método tradicional utilizado pelos criptógrafos para detectar padrões. A este sistema já complexo foi acrescentado um componente decisivo que elevou a segurança do dispositivo a níveis excepcionais: o plugboard ou stackerbrett. Situado na parte frontal da máquina, permitia trocar pares de letras através de cabos que estabeleciam correspondências adicionais antes de ingressar no sistema de rotores. Com 10 cabos disponíveis para realizar 10 permutações de letras, o plugboard introduzia outra camada de transformação que se somava ao processo elétrico interno. Assim, o trabalho de criptoanálise tornava-se exponencialmente mais difícil. A máquina padrão oferecia 5 rotores selecionáveis, dos quais se escolhiam 3 em uma ordem determinada, gerando 60 combinações possíveis apenas nesse primeiro passo. Cada rotor podia ser posicionado em 26 posições diferentes, o que produzia 17.576 estados iniciais na posição dos rotores. Ao combiná-lo com as permutações do plugboard, o número total de configurações disponíveis ascendia a aproximadamente 150 trilhões. Em termos práticos, mesmo com 1000 criptógrafos testando uma configuração por segundo de maneira ininterrupta, o número total de combinações superava a capacidade humana e computacional da época. A segurança proporcionada por estes números não era simplesmente uma afirmação propagandística. As redes de comunicações militares alemãs dependiam de folhas de chave que eram distribuídas mensalmente,
e especificavam para cada dia do calendário a seleção de rotores, sua ordem, as posições iniciais de anel e as conexões do plugboard. Esta configuração diária mudava à meia-noite, de modo que uma mensagem interceptada sem a informação correspondente resultava ininteligível. Mesmo que um inimigo capturasse fisicamente uma Enigma em perfeito estado, a ausência das folhas de chave convertia o dispositivo em um objeto sem utilidade prática para decifrar transmissões atuais. A Alemanha havia aprendido com a decriptação do telegrama Zimmermann em 1917, um episódio que demonstrou como uma intercepção eficaz podia alterar o curso de um conflito. Durante o período entre guerras, a doutrina militar alemã enfatizou a velocidade, a mobilidade e a coordenação precisa entre unidades terrestres, aéreas e navais. O conceito posterior de Blitzkrieg dependia inteiramente de transmissões por rádio. Tanques avançando em rotas divergentes precisavam receber mudanças de direção sem demoras, bombardeiros deviam atualizar coordenadas sobre o terreno e submarinos patrulhando o Atlântico tinham que comunicar avistamentos de comboios de forma rápida. As comunicações por cabo não eram uma opção em zonas de operações amplas e o silêncio radiofônico impedia coordenar forças móveis. Enigma parecia resolver esta contradição estrutural ao permitir transmissões abertas em radiofrequência sem que seu conteúdo fosse legível para quem as interceptasse. A Marinha alemã foi ainda mais exigente com a segurança do sistema. A partir de 1934 e de forma ampliada após fevereiro de 1942, os U-Boats começaram a utilizar a versão M4, que incorporou um quarto rotor adicional. Esta mudança gerou um aumento significativo na quantidade de configurações possíveis, multiplicando o total por um fator de 26. Para os criptógrafos alemães, essa complexidade adicionada tornava qualquer esforço inimigo para quebrar a cifra matematicamente irrealizável. As operações navais dependiam de mensagens cifradas para coordenar ataques em grupo contra os comboios aliados. E a perda de segurança nessas comunicações poderia comprometer toda a estratégia atlântica. Além do design técnico, os procedimentos operacionais reforçavam a segurança do sistema. Cada mensagem empregava não só a configuração diária, como também uma chave individual selecionada pelo operador. Este escolhia 3 letras ao acaso, por exemplo, BRT, ajustava os rotores a essa posição e cifrava o texto. A mensagem transmitida incluía um indicador cifrado que informava ao receptor a chave individual utilizada, permitindo que as máquinas em diferentes pontos da frente trabalhassem em sincronia. Nos primeiros anos, se estabeleceu que esta chave individual deveria ser cifrada 2 vezes seguidas, o que gerava um bloco adicional de 6 letras em cada transmissão. Embora a intenção fosse reduzir erros operacionais, este procedimento introduziu uma prática padronizada que se repetiria em milhares de mensagens, um detalhe que mais tarde teria consequências inesperadas. A cultura de segredo que cercava a Enigma era inflexível. Os operadores eram obrigados a assinar juramentos de confidencialidade, nos quais eram especificadas penas severas, incluindo a morte, em caso de divulgação ou negligência. As máquinas eram transportadas em contêineres selados e sob vigilância. As folhas de chave eram impressas em papel solúvel em água para garantir que desaparecessem se fossem destruídas no mar ou expostas a líquidos em uma situação de emergência. As instruções operacionais proibiam padrões triviais, como repetir letras consecutivas ou escolher combinações evidentes no teclado. Este controle buscava minimizar qualquer erro humano que pudesse oferecer a um adversário uma pista estatística aproveitável. Em 1939, quando a Alemanha iniciou a invasão da Polônia, Enigma tinha atingido um prestígio quase inquestionável dentro da estrutura militar do Reich. A transmissão de ordens, relatórios de posição, movimentos de tropas, atualizações sobre operações terrestres ou marítimas e comunicações administrativas era realizada de maneira rotineira através do sistema cifrado. As unidades móveis, os centros de comando e as forças navais
confiavam plenamente em que nenhum inimigo possuía os meios técnicos para penetrar suas mensagens. As transmissões interceptadas pelos aliados eram armazenadas como séries extensas de letras sem padrão aparente, aparentemente impossíveis de reverter sem a chave diária exata. À medida que o conflito se expandia para além da Polônia e se reorganizavam estruturas em diferentes frentes, o uso intensivo do Enigma adquiria um ritmo cotidiano que crescia em volume e complexidade logística. As redes de comunicações alemãs tinham de fornecer chaves atualizadas a unidades terrestres em movimento, bases aéreas, destacamentos navais e estações meteorológicas dispersas por territórios ocupados. A dependência do sistema tornou-se tão profunda que era difícil conceber uma operação sem ele. A percepção alemã de invulnerabilidade continuou mesmo quando o volume de mensagens transmitidas aumentava e a guerra tomava novas direções na Europa. A confiança no dispositivo não se limitava ao seu design técnico, mas sim a uma convicção enraizada de que a combinação de mecânica precisa, disciplina operativa e volume de chaves disponíveis formavam uma barreira que nenhum adversário poderia escalar. A máquina parecia consolidar um equilíbrio entre mobilidade estratégica e proteção da informação, um equilíbrio que sustentava decisões militares diárias. No entanto, enquanto os comandos alemães mantinham esta certeza, os aliados avançavam em suas próprias tentativas de compreender os mecanismos internos do sistema, acumulando gradualmente interceptações e analisando padrões externos na estrutura das transmissões. Os sinais emitidos por unidades terrestres, estações meteorológicas e frotas navais traçavam um mapa cada vez mais denso de troca de dados. Este crescimento contínuo definiria o ambiente em que em breve surgiriam esforços destinados a examinar não apenas o funcionamento interno do dispositivo, mas também o fluxo operacional das redes de comunicações, um processo que se desenvolveria em paralelo a outros acontecimentos que transformariam a dimensão estratégica do conflito. Enquanto o sistema Enigma se consolidava como o eixo das comunicações militares alemãs e as redes de rádio aumentavam seu volume de transmissões em 1930, os serviços de inteligência europeus estudavam incansavelmente cada sinal interceptado. Na Polônia, a acumulação constante de mensagens cifradas levou o Estado-Maior a concluir que a ameaça alemã evoluía rapidamente e que a capacidade de interpretar essas transmissões seria determinante em qualquer conflito futuro. A Polônia encontrava-se em uma posição estratégica vulnerável, situada entre a União Soviética a leste e uma Alemanha que avançava em direção a um rearmamento sustentado a oeste. As autoridades polonesas entenderam que a informação, mais do que qualquer vantagem territorial, seria o elemento que permitiria antecipar movimentos militares e decisões políticas adversas. Com essa convicção, o escritório de cifra do Estado-Maior iniciou uma busca por soluções que transcendiam as técnicas tradicionais de criptoanálise, incapazes de penetrar as mensagens geradas por uma máquina cujo funcionamento exato permanecia envolto em mistério. No final dos anos 20, os analistas poloneses tinham comprovado que os métodos baseados em padrões linguísticos eram insuficientes. As transmissões alemãs interceptadas mostravam sequências de letras sem repetição aparente e sem a estrutura que permitia isolar regularidades em códigos anteriores. As técnicas que tinham funcionado contra cifras manuais não revelavam relação alguma entre os fragmentos interceptados. A avaliação interna foi clara. Se o inimigo produzia mensagens por meio de um mecanismo elétrico capaz de gerar transformações matemáticas contínuas, a única resposta viável deveria provir de uma abordagem igualmente matemática. Esta conclusão levou o major Guido Langer e o capitão Maximilian Sienski a adotar uma estratégia inovadora para a época. Em janeiro de 1929, Sienski impulsionou a criação de um curso secreto de criptologia na Universidade Adam Mickiewicz de Poznań. A escolha da cidade tinha fundamentos práticos e operacionais. Poznań tinha pertencido ao Império Alemão antes de 1918, o que facilitava encontrar estudantes familiarizados com o idioma alemão.
Além disso, a universidade contava com um sólido departamento de matemática desenvolvido durante a década de 1920. O curso foi camuflado como um seminário acadêmico convencional, mas seu objetivo real era identificar jovens capazes de aplicar raciocínios algébricos a problemas sem precedentes. Dos participantes desse curso, 3 estudantes demonstraram habilidades excepcionais: Marian Rejewski, Jerzy Rojicki e Henryk Zygalski. O escritório de cifras os recrutou primeiro de forma parcial, depois em tempo integral. Cada um possuía capacidades complementares. Rejewski, nascido em 1905, tinha formação em estatística e havia estudado na Universidade de Göttingen, onde se familiarizou com desenvolvimentos avançados de teoria de grupos, uma área da álgebra abstrata de crescente relevância na Europa. Rojicki, nascido em 1909, aportava intuição analítica capaz de detectar relações em estruturas complexas. Zygalski, nascido em 1907, destacava-se em visualização geométrica, o que mais tarde resultaria crucial para desenhar ferramentas mecânicas de apoio. No final de 1932, os 3 já trabalhavam em Varsóvia, onde o Biuro Cifrov lhes atribuiu um laboratório discreto e acesso limitado a material capturado ou adquirido sobre Enigma. O grupo dispunha unicamente de uma Enigma comercial, diferente da versão militar alemã, que incluía modificações substanciais nos rotores e, sobretudo, o plugboard. Sem conhecer esses detalhes precisos, a reconstrução matemática do sistema parecia inalcançável. As interceptações cresciam cada mês, mas transformá-las em informação útil exigia determinar a estrutura interna exata da máquina militar. Naquelas primeiras etapas, os esforços produziam apenas fragmentos de hipóteses que não se encaixavam em um esquema uniforme. A situação mudou quando a inteligência francesa interveio. Entre 1931 e 1932, o oficial francês Gustave Bertrand conseguiu recrutar Hans Thilo Schmidt, funcionário da oficina de criptografia alemã em Berlim. Schmidt entregou aos franceses manuais de operação e folhas de chave correspondentes a setembro e outubro de 1932. A França compartilhou esses documentos com a Grã-Bretanha e com a Polônia, mas os britânicos não conseguiram avanços relevantes. A Polônia, no entanto, contava com uma vantagem crucial. O grupo de Poznań estava preparado para abordar o problema de uma perspectiva matemática sistemática. No dia 15 de dezembro de 1932, os documentos chegaram ao laboratório de Varsóvia e Rejewski começou a analisá-los. As chaves fornecidas permitiram estabelecer equações comparando o texto plano conhecido com sua correspondente versão cifrada. Rejewski interpretou cada configuração de Enigma como uma permutação do alfabeto, o que lhe permitiu introduzir o problema no contexto da teoria de grupos. A mesa de conexão adicionava permutações adicionais, mas estas podiam ser isoladas matematicamente para estudar primeiro a ação conjunta dos rotores. O conjunto de transformações internas gerava padrões que, embora ocultos a olho nu, respondiam a estruturas algébricas bem definidas. A descoberta-chave não veio de uma falha técnica da máquina, mas de um defeito nos procedimentos operacionais alemães. Naquela época, os operadores cifravam sua chave de mensagem individual 2 vezes seguidas. Se um operador escolhesse BRT, a máquina produzia uma sequência de 6 letras que continha uma relação matemática direta entre as posições iniciais e finais da cifra. Rejewski observou que, ao reunir múltiplas mensagens do mesmo dia, era possível detectar pares de letras que compartilhavam a mesma transformação com um deslocamento fixo. A cada dia, com a mesma configuração diária, as repetições operacionais geravam padrões recorrentes que podiam ser agrupados em cadeias específicas. Estas cadeias, chamadas características, variavam segundo a posição dos rotores. Para identificar a configuração diária através das características, Rejewski precisava de um catálogo que reunisse a estrutura de cadeias para as possíveis posições dos 3 rotores. Consciente da magnitude do trabalho, ele projetou o ciclômetro,
uma máquina capaz de calcular de forma mecânica o comprimento e o número de ciclos associados a cada uma das 105.456 configurações possíveis. A construção do catálogo exigiu aproximadamente 1 ano de trabalho, mas, uma vez concluído, permitiu determinar rapidamente a seleção e ordem dos rotores utilizados em qualquer dia, usando apenas as interceptações recolhidas. O catálogo forneceu o elemento que faltava para resolver o sistema. Conhecida a posição dos rotores, Rejewski pôde deduzir matematicamente a fiação interna secreta dos rotores militares, uma conquista extraordinária que conseguiu sem acessar fisicamente uma máquina militar. Esta descoberta colocou a Polônia na vanguarda da criptoanálise europeia. Em janeiro de 1933, o Biuro Shifrov começou a ler mensagens alemãs de forma contínua. Durante mais de 6 anos, enquanto o regime nazista consolidava seu controle interno e avançava em seu programa de rearme, a Polônia obteve acesso direto a comunicações que incluíam ordens do Estado-Maior, relatórios de movimento de unidades e avaliações internas de diversas operações. O sistema alemão, no entanto, não se manteve estático. Em outubro de 1936, a Alemanha aumentou a frequência de troca de chaves. De um esquema inicial trimestral, passou a um mensal e, finalmente, diário. Também aumentou o número de conexões disponíveis no plugboard de 6 para 10. Em 1937, a modificação do refletor obrigou a recalcular as permutações internas. Mais tarde, em dezembro de 1938, 2 rotores adicionais foram adicionados, ampliando o conjunto para 5. Com isso, a quantidade de combinações possíveis cresceu de maneira exponencial. A metodologia baseada no catálogo deixou de ser suficiente para processar o volume de possibilidades dentro dos tempos requeridos para a análise operacional diária. Frente a este obstáculo, Rejewski desenvolveu em outubro de 1938 um novo dispositivo, a bomba Kryptologitna. Era uma máquina eletromecânica projetada para explorar configurações de rotor em paralelo. Varsóvia construiu 6 bombas, cada uma dedicada a uma das 6 possíveis ordenações de 3 rotores selecionados. Trabalhavam de forma simultânea, verificando se determinadas configurações coincidiam com características observadas nas mensagens interceptadas. Quando a máquina encontrava uma coincidência, ela parava, indicando a possível configuração correta para esse dia. Paralelamente, Zygalski desenvolveu um método adicional, as folhas perfuradas. Cada folha era uma matriz de 51 por 50 e 1 posições com perfurações específicas para configurações particulares. Ao sobrepor várias folhas correspondentes a diferentes mensagens, as sobreposições revelavam pontos onde coincidiam as permutações. Este método permitia identificar configurações mesmo quando a complexidade do plugboard dificultava outras abordagens. Por volta de 1938, a Polônia conseguia decifrar aproximadamente 75% das transmissões alemãs interceptadas. Os avanços técnicos alemães reduziam gradualmente esse percentual, mas o Biuro Shifrov mantinha sua capacidade operacional graças à combinação de bombas e folhas perfuradas. O problema surgiu quando as exigências matemáticas do sistema de 5 rotores superaram os recursos disponíveis. Para cobrir todas as combinações, a Polônia teria necessitado de 60 bombas e um sistema proporcional de folhas, um volume impossível de sustentar em um país com recursos limitados e sob ameaça direta de invasão. Diante desta situação, nos dias 26 e 27 de julho de 1939, em uma reunião secreta realizada na floresta de Pirie, perto de Varsóvia, representantes poloneses entregaram toda a sua pesquisa para delegações de inteligência francesa e britânica. Apresentaram métodos, cálculos, dispositivos, folhas perfuradas e réplicas completas do enigma militar. Para britânicos e franceses, esse conhecimento representou um salto qualitativo inesperado, pois seus próprios esforços não haviam conseguido avanços comparáveis. Para a Polônia, a decisão respondeu a uma necessidade estratégica imediata. Era evidente que a invasão alemã estava próxima
e as estruturas criptológicas polonesas corriam risco de serem destruídas. Ao transferir seu trabalho para países com maior capacidade industrial e geográfica para continuar o esforço, a Polônia garantiu a continuidade de um projeto que havia consumido 7 anos de pesquisa intensiva. 5 semanas depois, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. Rzewski, Rojicki e Zygalski escaparam através da Romênia para a França, onde continuaram a decifrar na estação PC Bruno. A reorganização dos esforços aliados em território francês marcaria a próxima etapa na evolução da criptoanálise contra a Enigma, em um contexto no qual a velocidade das operações militares e a expansão do conflito na Europa obrigariam a redesenhar procedimentos e centros de análise para lidar com um volume de interceptações cada vez maior. Enquanto os matemáticos poloneses reorganizavam suas operações após escaparem da invasão alemã e os britânicos começavam a integrar o conhecimento recebido em Peary, o governo Code and Cipher School precisava de um espaço onde consolidar um esforço criptológico de escala crescente. Essa necessidade levou à aquisição de uma mansão vitoriana em Buckinghamshire, situada a cerca de 80 quilômetros a noroeste de Londres. O almirante Hugh Sinclair, chefe do Serviço Secreto de Inteligência, pagou 6.000 libras de seu próprio bolso em 1938 para garantir a propriedade antes que outras entidades governamentais questionassem um gasto cujo propósito ainda não podia ser descrito abertamente. A localização era estratégica, próxima o suficiente de Londres para garantir comunicação e transporte, mas suficientemente afastada para reduzir riscos em caso de bombardeio. A linha ferroviária que conectava Oxford e Cambridge facilitava a chegada constante de especialistas e o isolamento relativo permitia operar sem chamar a atenção. Quando a Government Code and Cipher School completou sua mudança para Bletchley Park em agosto de 1939, a guerra era iminente. A transformação do local já havia começado. A mansão principal não demorou a ficar saturada e foram erguidos edifícios de madeira, conhecidos como cabanas, projetados para abrigar equipes especializadas. Cabanas dedicadas a análises, outras à tradução, outras à decifração, todas conectadas por caminhos estreitos onde circulavam mensageiros de bicicleta e pessoal que transportava documentos por tubos pneumáticos ou teleimpressores. Do lado de fora, nada sugeria a magnitude do trabalho que em breve se desenvolveria no interior. Os britânicos chegavam com experiência acumulada durante a Primeira Guerra Mundial, em particular a da Room 40, responsável pela decifração naval alemã e do telegrama Zimmermann. Alguns veteranos estavam entre os primeiros membros da equipe de Bletchley. Dillwyn Dilly Knox, figura destacada da época anterior, havia estudado a Enigma comercial desde 1937 e desenvolvido métodos preliminares para atacar versões simplificadas utilizadas por italianos e nacionalistas espanhóis. No entanto, a Enigma militar alemã, equipada com plugboard, havia resistido a todas as tentativas britânicas. O material entregue pelos polacos em julho de 1939 demonstrou que os seus próprios enfoques tinham estado encaminhados em uma direção demasiado lenta para os prazos que a guerra exigia. O recrutamento que se seguiu foi incomum para os padrões militares britânicos. Matemáticos de Cambridge e Oxford, experts em línguas germânicas, campeões de xadrez, solucionadores de palavras cruzadas complexas e acadêmicos de diversas disciplinas receberam convites discretos para participar de entrevistas confidenciais. Alguns foram convidados a resolver palavras cruzadas com limite de tempo, como teste de aptidão analítica. Aqueles que superavam essas avaliações assinavam o Official Secrets Act, sem conhecer plenamente a natureza do trabalho. A diversidade intelectual era parte da estratégia. Buscavam-se mentes capazes de raciocinar sob pressão, detectar estruturas, formular hipóteses e revisar métodos com rapidez. Entre os recrutados, destacou Alan Matheson Turing, que chegou a Bletchley no dia 4 de setembro de 1939. Aos 27 anos, Turing havia proposto em 1936 a noção da máquina universal.
um modelo teórico capaz de executar qualquer processo computacional. Essa abstração revelou-se crucial em um ambiente onde a pergunta já não era se um código podia ser quebrado, mas quantas operações eram necessárias para encontrar a configuração correta entre milhares de milhões de possibilidades. Bletchley precisava de uma abordagem que aproveitasse a lógica matemática e a força mecânica trabalhando em conjunto. Turing foi designado para a Cabana 8, dedicada às comunicações navais alemãs. Lá, ele trabalhou junto com Hugh Alexander e mais tarde com grandes equipes de analistas. A Cabana 6 cuidava das comunicações do Exército e da Luftwaffe, sob a coordenação de Gordon Welchman. A Cabana 3 processava e analisava o conteúdo decifrado. A Cabana 4 fazia o mesmo com as mensagens da Kriegsmarine. Esta organização por especialidades permitia dividir o trabalho em etapas claramente definidas, mas dependia de uma coordenação estrita para que a informação fluísse corretamente entre equipes. Ao contrário das estruturas militares rígidas, Bletchley operava por meio de cadeias de trabalho em constante adaptação, o que favorecia ajustes rápidos diante de mudanças nos sistemas alemães. O primeiro desafio de Turing foi substituir o método polonês baseado na dupla cifragem da chave de mensagem. Em maio de 1940, os alemães eliminaram essa prática e sua modificação tornou obsoletas as bombas polonesas. Turing projetou uma nova abordagem centrada em um conceito conhecido como CRIB, fragmentos de texto plano provável que podiam aparecer em mensagens cifradas. Relatórios meteorológicos, frases padronizadas, formatos repetitivos e hábitos operacionais dos operadores alemães geravam oportunidades para encontrar coincidências entre texto plano e cifrado. Quando os analistas identificavam um CRIB plausível, podiam construir cadeias lógicas que determinavam quais configurações de rotor podiam transformá-lo na sequência de letras interceptada. A nova máquina criada para explorar esses CRIBs foi a Bombe Britânica. O primeiro protótipo, chamado Victory, foi instalado em março de 1940. Média cerca de 2 metros de altura e largura, pesava mais de 1 tonelada e continha cerca de 100 tambores que simulavam o comportamento dos rotores de Enigma. Cabos e conexões internas permitiam explorar diferentes configurações rapidamente, reduzindo o que antes levaria semanas de cálculo manual a minutos ou horas. Gordon Welchman introduziu uma melhoria decisiva, o tabuleiro diagonal, que acelerava a busca explorando a natureza recíproca do plugboard alemão. Com esta adição implementada em agosto de 1940, a bombe tornou-se um instrumento suficientemente rápido para acompanhar as mudanças diárias de chaves. O processo começava quando analistas de tráfego selecionavam uma mensagem com um CRIB sólido. Esse CRIB era transformado em uma cadeia lógica que alimentava a bombe. A máquina, então, testava configurações de rotor, avançando tambores e avaliando conexões elétricas até encontrar uma configuração consistente com a relação CRIB-cifrado. Quando identificava uma possibilidade, parava. O resultado era verificado usando uma Enigma real configurada segundo os parâmetros sugeridos. Se o texto decifrado fazia sentido coerente em alemão militar, a chave do dia ficava estabelecida. Determinar as conexões exatas do plugboard exigia passos adicionais, mas o volume de possibilidades era administrável uma vez fixadas as posições dos rotores. O número de bombes aumentou rapidamente. Em meados de 1940, havia várias em funcionamento. Em 1942, contavam-se dezenas. Em 1944, mais de 200 bombes operavam em Bletchley e estações associadas. A cooperação com os Estados Unidos multiplicou essa capacidade quando a National Cash Register Company montou bombes mais rápidas em Dayton, Ohio. Entretanto, as estações de intercepção, conhecidas como estações X, distribuíam tráfego alemão a Bletchley sem interrupção. Estas estações registravam sinais em Morse, fechavam cada transmissão com hora, origem e frequência e enviavam os registros digitais ou mecânicos para o centro de análise. Embora muitas mensagens não pudessem ser decifradas de imediato, sua simples existência servia para elaborar mapas de atividade.
A informação decifrada era enviada para as unidades de análise de inteligência sob o codinome Ultra. Esses relatórios eram redigidos cuidadosamente para ocultar sua origem. Os comandantes que os recebiam raramente sabiam que provinham de mensagens alemãs lidas quase em tempo real. As diferentes seções de Bletchley eram mantidas compartimentadas. Os decifradores não tinham acesso a decisões militares posteriores. Os analistas não conheciam os detalhes técnicos por trás da decifração. Essa estrutura evitava vazamentos e reduzia o risco de que a inteligência alemã deduzisse que a Enigma tinha sido comprometida. Em 1940, Bletchley decifrou com sucesso várias redes do Exército e da Luftwaffe. Também conseguiu penetrar Dolphin, uma rede naval utilizada nas águas europeias. No entanto, a Kriegsmarine introduziu em fevereiro de 1942 um sistema de 4 rotores conhecido como Shark, usado pelos U-Boats no Atlântico. A nova configuração provocou um apagão de inteligência de 10 meses. Durante esse período, os comboios aliados viajavam sem conhecer as posições dos submarinos alemães. A tonelagem afundada atingiu níveis críticos que puseram em risco a capacidade da Grã-Bretanha para sustentar a guerra. A reconstrução da capacidade de decifrar Shark tornou-se uma prioridade absoluta. O crescimento do pessoal refletiu a expansão do trabalho. De cerca de 150 empregados em 1939, Bletchley passou para cerca de 10.000 em 1944. Aproximadamente 75% eram mulheres, responsáveis pelo manejo de bombes, pela análise de tráfego, pela tradução e pela gestão documental. Muitas vinham de universidades femininas, selecionadas por sua rapidez analítica e precisão. Suas contribuições foram essenciais para manter o ritmo operacional, embora durante décadas permanecessem classificadas como pessoal clerical, ocultando seu papel técnico real. O segredo impregnava a vida diária em Bletchley. Aqueles que trabalhavam lá raramente compartilhavam informações, mesmo com colegas próximos. A segurança prolongou-se muitos anos após o conflito. As famílias ignoravam o que os seus membros tinham feito durante a guerra, e os próprios trabalhadores mantiveram silêncio até a desclassificação de documentos nos anos 70. Esse silêncio coletivo tinha protegido um recurso fundamental: a capacidade aliada de ler comunicações inimigas, enquanto os alemães confiavam plenamente na inviolabilidade do Enigma. O avanço contra Shark e a adaptação de novas máquinas e métodos configurariam a seguinte fase do esforço criptológico, em um momento em que a guerra no Atlântico e a preparação de operações na Europa Ocidental requeriam informações cada vez mais precisas e rápidas. À medida que Bletchley Park recuperava gradualmente a capacidade de decifrar comunicações navais alemãs, no final de 1942, a situação no Atlântico Norte atingia níveis críticos. O tráfego marítimo que ligava a América do Norte à Grã-Bretanha constituía a única via para sustentar a atividade industrial, o abastecimento civil e a preparação militar britânica. Cada comboio que cruzava o oceano transportava cargas essenciais: combustível, alimentos, peças de reposição mecânicas, munições, veículos e matérias-primas que não podiam ser armazenadas indefinidamente. A continuidade do esforço de guerra dependia de manter aberto esse corredor marítimo, e durante os primeiros meses de 1942, os indicadores mostravam que a linha de abastecimento estava em risco real de colapso. As condições físicas da travessia eram severas. No inverno, as águas superficiais desciam a temperaturas próximas a 4 graus Celsius, o que limitava drasticamente o tempo de sobrevivência de qualquer tripulante que tivesse de abandonar um barco danificado. Os impactos de torpedos causavam danos estruturais que podiam fraturar cascos, interromper compartimentos estanques e provocar incêndios em depósitos de combustível. Os comboios, formados habitualmente por 30 ou 40 navios mercantes, avançavam escoltados por destruidores e corvetas, mas a superfície a proteger era demasiado ampla e os meios antissubmarinos ainda estavam em fase de desenvolvimento. A escuridão, o clima adverso e a ausência de sensores sofisticados ampliavam as dificuldades de detecção.
Durante as horas noturnas, a ameaça alemã alcançava o seu ponto mais perigoso. As estatísticas correspondentes ao primeiro semestre de 1942 mostravam aumentos alarmantes no tonelagem afundado. Em março, desapareceram 82 barcos, com um total aproximado de 476 mil toneladas perdidas. Cada naufrágio significava menos combustível disponível para a RAF, menor capacidade industrial para produzir blindados e aviões, e menos suprimentos civis em um país que dependia inteiramente do tráfego marítimo. O gabinete de guerra recebia relatórios periódicos que sublinhavam que, se a tendência se mantivesse, as reservas energéticas da Grã-Bretanha poderiam se esgotar em questão de meses. Esses cálculos geravam discussões internas sobre a viabilidade de sustentar a guerra em um cenário onde o fluxo logístico fosse completamente interrompido. A queda temporária da capacidade Ultra para decifrar as comunicações navais alemãs coincidiu com o momento de maior expansão operacional dos U-Boats. Em 1 de fevereiro de 1942, a Kriegsmarine implementou o modelo Enigma M4 para as unidades que operavam no Atlântico. O quarto rotor introduzido no M4 aumentava as combinações possíveis por um fator de 26, anulando os métodos que Bletchley havia desenvolvido para a versão de 3 rotores. As bombes, otimizadas para testar configurações de 3 rotores, não podiam processar em tempo útil o novo volume matemático necessário para abranger o quarto. Isso provocou um blackout de inteligência naval que se estendeu durante 10 meses, o período em que os U-Boats alcançaram sua maior efetividade. As táticas dos U-Boats, sob o comando do almirante Karl Dönitz, baseavam-se em patrulhas distribuídas em linhas transversais sobre as rotas previstas de comboios. Um submarino atuava como ponto de detecção. Quando localizava um comboio, transmitia sua posição e rumo por rádio. Dönitz centralizava a coordenação desde a França, ordenando a convergência de submarinos adicionais até reunir unidades suficientes para um ataque noturno. As operações eram realizadas na superfície para aproveitar a maior velocidade do submarino nessa condição, e a baixa silhueta dificultava a detecção visual. Os escoltas aliados deviam localizar objetivos que combinavam mobilidade, baixa assinatura visual e capacidade de submergir quando o ataque tinha sido concluído. Esta dependência do sistema alemão em comunicações por rádio constituía ao mesmo tempo uma vulnerabilidade potencial significativa. Durante 1941, quando Bletchley podia ler o código naval de 3 rotores, os comboios eram desviados com frequência antes de entrarem em áreas de patrulha inimigas. As perdas diminuíram notavelmente e os relatórios de atividade de submarinos mostravam uma queda clara em contactos bem-sucedidos. Dönitz, desconcertado por essa redução, consultou repetidamente seus especialistas criptográficos, que reafirmaram que Enigma era matematicamente segura. Estas consultas influenciaram a decisão de introduzir o M4, considerado um avanço suficiente para fechar qualquer brecha possível, embora sem evidência concreta de que existisse um comprometimento real do sistema. Ao apagão aliado se somou outro fator adverso. O B-Dienst, o Serviço Criptológico Naval Alemão, conseguiu decifrar a cifra naval aliada número 3, utilizada para a coordenação de rotas de comboio. Isto permitiu aos alemães conhecer padrões de movimento aliados entre fevereiro e junho de 1943, colocando Dönitz em vantagem operacional. As perdas aumentaram durante as semanas em que ambos os sistemas funcionaram simultaneamente a favor da Kriegsmarine. Comboios como SC-121, SC-122 e HX-229 sofreram ataques contínuos que geraram perdas acumuladas de 22 barcos em um período de poucos dias. Sem inteligência ultra e com suas próprias chaves comprometidas, os aliados atravessaram a etapa mais perigosa de toda a campanha marítima. A restauração da capacidade de descriptografar chegou graças a capturas físicas de material alemão. A primeira ocorreu no dia 9 de maio de 1941, quando o destroyer HMS Bulldog conseguiu forçar o U-110 a emergir.
a equipe de abordagem recuperou uma máquina Enigma e documentação técnica que se revelou crucial meses depois. Uma segunda captura, ainda mais significativa, teve lugar no dia 30 de outubro de 1942. Após atacar o U-559 no Mediterrâneo, uma equipe britânica entrou no interior do submarino danificado e recuperou livros de códigos pouco antes de o casco afundar. Entre os materiais obtidos estava o livro de chaves meteorológicas curtas, o Wetterkurzschlüssel, utilizado para transmitir relatórios atmosféricos cifrados em um formato previsível. Essa previsibilidade permitia gerar cribs confiáveis, o que proporcionou a Bletchley a estrutura necessária para adaptar seus métodos ao Enigma M4. Turing e a equipe do RUT-8 analisaram o funcionamento do quarto rotor e determinaram que ele atuava como uma extensão do refletor, não como um rotor convencional. Esta característica reduzia o espaço de busca efetivo. Uma vez incorporados os novos métodos para integrar cribs derivados de mensagens meteorológicas, as bombas adaptadas começaram a produzir resultados consistentes. Em 13 de dezembro de 1942, Bletchley transmitiu ao almirantado um mapa estimado de posições de U-boats no Atlântico, baseado exclusivamente em decifrações de sinais SHARC. Ultra tinha recuperado sua capacidade operacional sobre o alvo mais crítico. O impacto foi imediato. Nos primeiros meses de 1943, os comboios começaram a desviar-se novamente em torno das concentrações de U-boats. As perdas diminuíram enquanto a capacidade dos grupos antissubmarinos aumentou. Os porta-aviões de escolta podiam dirigir-se a áreas específicas onde se esperava a atividade submarina, otimizando o emprego de aviões equipados com radar e armamento antissubmarino. As forças combinadas afundaram 15 U-boats entre junho e agosto de 1943, um número significativo em comparação com meses anteriores. Embora os alemães atribuíssem suas perdas a melhorias tecnológicas aliadas, a inteligência Ultra fornecia os dados que permitiam localizar e enfrentar os submarinos com eficácia crescente. A mudança decisiva ocorreu em maio de 1943. Nesse mês, os aliados afundaram 41 U-boats no Atlântico Norte e perderam apenas 7 navios mercantes. No dia 24 de maio, Dönitz ordenou retirar seus cardumes de lobos do setor norte do Atlântico. As perdas alemãs tinham atingido um limiar que tornava insustentável continuar as táticas anteriores. A Kriegsmarine qualificou aquele período como Schwarzer Mai, Maio Negro. Embora os U-boats continuassem operando em outras regiões durante o resto da guerra, a batalha estratégica pelas linhas de suprimento tinha concluído. Os aliados mantinham agora um corredor logístico estável que permitia preparar e executar operações de grande escala na Europa Ocidental. A segurança em torno do Ultra permanecia rigorosa. A necessidade de proteger a fonte obrigou a criar explicações alternativas para cada ação derivada do uso de inteligência decifrada. Quando se planejava atacar um submarino alemão, enviavam-se previamente aviões de reconhecimento para que o inimigo pudesse atribuir a detecção a avistamento aéreo. Apenas cerca de 30 comandantes superiores recebiam informações Ultra, sempre em versões redigidas que eliminavam referências técnicas. Essa compartimentação evitou que os alemães suspeitassem de compromissos significativos no Enigma. Os interrogatórios de pós-guerra confirmaram que a confiança alemã no sistema se manteve firme até o final do conflito, mesmo quando suas forças navais experimentavam perdas contínuas. O restabelecimento da inteligência Ultra em 1943 não apenas modificou o rumo da batalha naval, mas também gerou um volume crescente de informações cuja gestão exigiria novos métodos de análise, coordenação entre comandos e centros de processamento mais organizados para lidar com fluxos operacionais cada vez mais complexos. O restabelecimento da capacidade Ultra no final de 1942 não apenas permitiu que os aliados recuperassem o controle sobre o Atlântico, mas também forneceu as bases para um ciclo de planejamento estratégico que atingiria seu ponto máximo em 1944. À medida que o fluxo constante de informações provenientes de Bletchley Park
delineava com crescente clareza a estrutura interna do comando alemão, os planejadores aliados adaptavam suas operações com precisão crescente. Nesse contexto, a preparação da invasão do noroeste europeu requeria não apenas força militar, mas também a manipulação calculada de percepções inimigas. A acumulação de cargas pessoal, transporte marítimo e veículos em portos britânicos era um fato impossível de ocultar. O problema estratégico consistia em fazer com que o alto comando alemão interpretasse essa evidência de maneira incorreta durante o período crítico que antecedia o desembarque. O sudeste da Inglaterra tornou-se cenário de um programa de engano projetado para induzir erros na estimativa alemã. Em 1944, extensas áreas próximas a Kent e Sussex foram adaptadas para acomodar estruturas que imitavam instalações militares reais. Foram instaladas maquetes de tanques infláveis cuidadosamente dimensionadas para coincidir em escala com veículos autênticos. Aeródromos fictícios acomodaram réplicas de aviões construídas com madeira e lona, visíveis desde aeronaves de reconhecimento. Em outros pontos, foi disposta uma rede de antenas que transmitia sinais de rádio simuladas, produzindo tráfego constante que correspondia ao de um exército de grande tamanho. Esta atividade aparente fazia parte do esforço para criar a ilusão do primeiro grupo de exército americano, supostamente dirigido por George S. Patton. A reputação de Patton como comandante ofensivo, amplamente reconhecida pelos alemães, reforçava a credibilidade deste dispositivo fictício. O conjunto de operações foi agrupado sob o nome de Operação Bodyguard, cujo propósito consistia em dispersar a atenção alemã. Bodyguard incluía um componente central, Fortitude South, orientado a manter a percepção de que o desembarque principal ocorreria em Pas-de-Calais. Esta região, situada no ponto mais estreito do Canal da Mancha, representava a rota que os analistas alemães consideravam mais lógica para uma invasão maciça. Fortitude North, o componente complementar, buscava sustentar a impressão de que existia a ameaça de uma operação na Noruega, o que forçaria a Alemanha a reter divisões em uma zona geográfica sem relação com os planos aliados. A utilidade estratégica de ambas as operações residia em manter dispersas as forças alemãs durante o período em que os aliados concentravam seus recursos logísticos e tropas para a execução da Operação Overlord. Ultra permitiu verificar a efetividade de cada fase dessas manobras de engano. As mensagens alemãs cifradas pelo Enigma e transmitidas entre unidades, comandos intermediários e a Wehrmacht foram interceptadas e decifradas por Bletchley Park. Esta leitura proporcionava informações imediatas sobre como o inimigo interpretava os indicadores artificiais produzidos por Fortitude. Quando os decifradores detectavam discussões internas alemãs sobre um possível ataque contra a Noruega, os planejadores aliados confirmavam que Fortitude North estava produzindo o efeito desejado. Quando as avaliações do alto comando se inclinavam para a possibilidade de um ataque em Calais, registrava-se o impacto direto de Fortitude South. Esta possibilidade de medir a resposta inimiga com precisão diária permitia ajustar detalhes da operação de engano sem necessidade de inferências indiretas. A doutrina militar tradicional raramente havia contado com feedback dessa natureza. O sistema de agentes duplos do Mi-5 complementava este esquema de verificação. A maioria dos espiões enviados pela Alemanha ao Reino Unido havia sido capturada e convertida em agentes controlados. Uma figura central dentro desta rede era Juan Pujol Garcia, conhecido pelo seu nome de código Garbo. Pujol mantinha uma estrutura fictícia de subagentes cujo alcance geográfico era, na realidade, inexistente. Os seus relatórios misturavam dados verificáveis com conclusões destinadas a reforçar percepções errôneas sobre a localização, intenção e capacidade das forças aliadas. A acumulação de relatórios cuidadosamente elaborados gerou uma credibilidade extraordinária entre os serviços de inteligência alemães. Esta confiança permitiu que, durante os dias anteriores ao desembarque, as mensagens enviadas por Garbo consolidassem a ideia de que qualquer ataque inicial na Normandia constituiria uma distração orientada a encobrir o ataque principal contra Calais.
Em 5 de junho de 1944, horas antes de ser emitida a ordem final para a Operação Overlord, uma mensagem decifrada por Bletchley Park confirmou que Fortitude South tinha conseguido influenciar diretamente na interpretação alemã da situação. A mensagem indicava que Hitler tinha instruído Erwin Rommel a manter divisões em Calais e considerar qualquer desembarque na Normandia como manobra preliminar. A interceptação deixou claro que as divisões Panzer estacionadas em Calais não seriam deslocadas para reforçar a Normandia durante o período inicial da invasão. Esta leitura foi transmitida com prioridade para Eisenhower e para os planejadores conjuntos, que já tinham calculado que a retenção alemã destas forças aumentaria significativamente a probabilidade de consolidar uma cabeça de ponte. Na madrugada de 6 de junho, enquanto as unidades aliadas se aproximavam em formações anfíbias das praias da Normandia, a inteligência alemã continuava sustentando a interpretação de que a operação constituía um desdobramento preliminar. A reação do alto comando alemão seguiu a pauta antecipada por Ultra. Durante as primeiras semanas, as divisões blindadas mais numerosas permaneceram concentradas em Calais, à espera de uma invasão que nunca ocorreria. Isso permitiu que as forças aliadas desembarcassem equipamentos pesados, ampliassem seus perímetros defensivos e avançassem para o interior. Quando os comandos alemães finalmente reconheceram que o ataque principal já havia ocorrido, a situação tática havia se modificado de forma irreversível. Ultra tinha demonstrado antes do dia D sua relevância estratégica em diversos frentes. No norte da África, desde meados de 1942, as comunicações do Africa Corps revelavam disposições logísticas, solicitações de combustível, movimentos projetados e avaliações da situação em diferentes setores. Estas interceptações proporcionavam a Montgomery informações detalhadas sobre as limitações de Rommel, incluindo os níveis reduzidos de combustível e as dificuldades de abastecimento. Durante a Segunda Batalha de El Alamein, esta inteligência permitiu reforçar posições específicas e antecipar contra-ataques. A interpretação aliada das condições logísticas do inimigo tornou-se um elemento central do planejamento operacional naquele teatro. O Mediterrâneo ofereceu exemplos adicionais do impacto direto de Ultra. As forças do eixo dependiam de um fluxo constante de suprimentos vindos da Itália. As transmissões dos comboios que transportavam alimento, munição, combustível e peças de reposição eram lidas de maneira sistemática. Uma vez decifradas as mensagens, unidades aéreas e navais aliadas atuavam sobre posições previstas e rotas confirmadas. A porcentagem de perda de suprimentos do eixo alcançou proporções críticas, afetando de forma direta a capacidade operacional alemã. A redução na disponibilidade de combustível para as unidades mecanizadas na África estava diretamente relacionada com as interceptações processadas em Bletchley Park. Na Europa, Ultra também proporcionava acesso a comunicações de alto nível entre diferentes ramos militares alemães e entre Berlim e comandantes em campo. As mensagens incluíam análises internas sobre produção industrial, prioridades de armamento e avaliações de ameaças em diferentes frentes. Esta informação era resumida e enviada diariamente ao governo britânico em pacotes selados, distribuídos a um número reduzido de funcionários autorizados. Em reuniões entre Churchill e seus assessores, estas avaliações influenciavam a formação de políticas operacionais e a cooperação interaliada. Embora parte desta inteligência fosse compartilhada seletivamente com a União Soviética, a fonte exata permanecia oculta, e eram atribuídas explicações alternativas para proteger a existência de Ultra. Quando as forças alemãs se renderam e em 8 de maio de 1945 foi anunciada oficialmente a vitória na Europa, as celebrações públicas marcaram o fechamento visível do conflito no continente. No entanto, nos edifícios de Bletchley Park, a atmosfera era diferente. O pessoal que durante anos havia trabalhado em turnos contínuos para decifrar comunicações alemãs não podia participar em discursos públicos nem em reconhecimentos abertos. As obrigações impostas pelo Official Secrets Act continuavam válidas sem qualquer modificação.
A Operação Ultra, que tinha acompanhado quase toda a duração do conflito, permanecia estritamente classificada. A existência das bombes, das equipes especializadas em análise de tráfego, daqueles que traduziam mensagens interceptadas e organizavam índices de informação, devia ser mantida fora de qualquer relato público. Com o fim da guerra na Europa, milhares de homens e mulheres voltaram à vida civil com a instrução explícita de nunca divulgar os detalhes de seu trabalho. Após a capitulação alemã, os serviços de inteligência britânicos e americanos iniciaram um processo sistemático para localizar todas as máquinas Enigma que ainda pudessem ser encontradas em território europeu. Durante o conflito, milhares de unidades haviam sido distribuídas entre o Exército, a Luftwaffe, a Kriegsmarine e organismos administrativos do Reich. Muitas tinham ficado em depósitos militares abandonados, outras em abrigos danificados por bombardeios, e numerosas unidades tinham sido transferidas por tropas em retirada. As equipes aliadas percorreram zonas recentemente ocupadas, inspecionaram arsenais, adquiriram máquinas de civis que haviam obtido material militar excedente e identificaram lotes completos em instalações onde o inventário tinha ficado desordenado. O objetivo operacional era duplo: impedir que terceiros países tivessem acesso à tecnologia e evitar que algum ator externo reconstruísse o sistema sem supervisão de Londres ou Washington. A coleção destas máquinas derivou rapidamente em uma estratégia mais ampla. Durante os primeiros anos do pós-guerra, o Reino Unido começou a entregar máquinas Enigma a países que buscavam estabelecer seus próprios sistemas criptográficos. Estados recém-independentes na Ásia e na África adotaram estas máquinas como ferramentas padrão para comunicações diplomáticas e militares. A reputação de Enigma como um sistema seguro, consolidada durante a guerra pela propaganda alemã, favoreceu sua adoção. O que estas nações desconheciam era que os serviços de inteligência britânicos e americanos mantinham a capacidade técnica para decifrar esse tráfego. Isso permitiu a ambos os governos acessar comunicações entre países que definiam posições diplomáticas, negociavam recursos ou ajustavam alianças em meio ao surgimento da Guerra Fria. A paradoxo operacional residia em que um sistema insuficiente para proteger as comunicações alemãs durante a guerra se transformava agora em ferramenta de segurança para outros estados que ignoravam suas vulnerabilidades. A política de sigilo foi mantida estrita desde o primeiro dia do pós-conflito. Nas semanas posteriores ao dia VI, o governo britânico enviou instruções diretas a antigos receptores de inteligência Ultra, indicando que nenhuma referência deveria aparecer em publicações, conferências ou declarações pessoais. Churchill lembrava claramente experiências da pós-guerra anterior. Na década de 1920, detalhes sobre comunicações soviéticas decifradas haviam sido revelados de forma imprudente, provocando que Moscovo modificasse seus sistemas criptográficos e deixando os analistas britânicos sem acesso durante anos. Essa perda de inteligência era considerada um erro estratégico grave e não deveria se repetir sob nenhum conceito. A este raciocínio se acrescentava outro fator. Muitos dos princípios matemáticos empregados para atacar Enigma continuavam sendo relevantes para sistemas contemporâneos. Divulgar métodos específicos teria permitido inferir vulnerabilidades de códigos utilizados por países cujas mensagens Londres e Washington queriam continuar a ler. O resultado foi um vazio persistente na história pública da guerra. As narrativas militares produzidas nos anos posteriores descreviam campanhas, decisões de comando, movimentos estratégicos e resultados operacionais sem incorporar a dimensão criptológica que havia influenciado em uma parte substancial do conflito. Essa omissão afetou a compreensão de numerosas operações e desviou a atenção para interpretações incompletas. Comandantes que haviam baseado decisões em inteligência derivada de Ultra apareciam nos registros como se tivessem agido unicamente por julgamento tático ou experiência pessoal. O efeito dessa invisibilidade foi duradouro e alterou a percepção pública do papel que a informação havia desempenhado na derrota do Terceiro Reich. Os matemáticos poloneses que haviam dado os primeiros passos na decifração
também não receberam reconhecimento público durante décadas. Marian Rejewski, Jerzy Rojicki e Henryk Zygalski haviam alcançado a primeira ruptura significativa do sistema alemão em 1932. Mas a combinação de segredo britânico e circunstâncias políticas na Polônia impediu que seu trabalho fosse divulgado. Após a guerra, a Polônia, sob controle comunista, evitou mencionar contribuições que vinculassem o país a operações de inteligência ocidentais. Os três matemáticos continuaram com atividades profissionais discretas, sem poder revelar sua participação em uma das realizações criptológicas mais relevantes do século XX. Rojicki faleceu em 1942. Mas Rejewski e Zygalski viveram o suficiente para ver o reconhecimento tardio de seu papel quando os arquivos começaram a abrir-se décadas depois. O pessoal feminino de Bletchley Park enfrentou um destino semelhante. Aproximadamente 75% das pessoas que trabalharam lá eram mulheres encarregadas de operar bombes, organizar índices maciços de informação, analisar tráfego de rádio, realizar traduções e manter processos técnicos essenciais. No entanto, para se ajustar às normas laborais da época, muitas foram registradas oficialmente como funcionárias administrativas. Durante anos, suas responsabilidades reais foram invisibilizadas. A desclassificação dos arquivos e estudos históricos posteriores permitiram reconstruir o nível técnico de suas contribuições. Nomes como Joan Clark, Mavis Lever, Margaret Rock e Eleanor Ireland emergiram em pesquisas que demonstraram que grande parte da decifração diária dependia de equipes femininas, cuja precisão e disciplina foram decisivas para manter a continuidade do trabalho. A muralha de silêncio começou a enfraquecer gradualmente na década de 1970. Em 1974, a publicação do livro The Ultra Secret, de F. W. Winterbottom, constituiu a primeira revelação ampla da existência de Ultra. Winterbottom tinha sido responsável durante a guerra por distribuir inteligência derivada das decifrações e considerou que, depois de décadas, a informação podia ser tornada pública. Seu livro gerou impacto imediato. A notícia de que os aliados tinham lido comunicações alemãs de forma contínua durante anos modificou a percepção de amplos setores da população e estimulou novas pesquisas. O governo britânico reagiu, iniciando um processo de desclassificação gradual que liberou documentos conservados em arquivos secretos desde o início da guerra. Com a nova disponibilidade de informação, as figuras técnicas de Bletchley Park começaram a incorporar-se lentamente na historiografia do conflito. O trabalho de Alan Turing, pouco conhecido fora de círculos especializados, adquiriu reconhecimento progressivo. Seu papel no desenho da bombe e sua contribuição teórica ao conceito de computação universal foram documentados com maior precisão. Sua morte em 1954, aos 41 anos, tornou-se objeto de investigação histórica. Turing tinha enfrentado um processo judicial em 1952 devido à sua homossexualidade, então ilegal no Reino Unido. Condenado a submeter-se a tratamento hormonal obrigatório, morreu 2 anos depois por intoxicação com cianeto. A interpretação oficial indicou um suicídio, embora persistam discussões sobre as circunstâncias exatas. Em 2009, o governo britânico emitiu um pedido de desculpa oficial e em 2013 foi concedido um indulto póstumo. Seu nome ficou associado ao prêmio mais prestigioso em ciências da computação, reconhecendo seu papel fundamental na base teórica do campo. A desclassificação também permitiu que as contribuições polacas fossem integradas plenamente à narrativa histórica. Os trabalhos de Rejewski, do Rojicki e Zygalski foram estudados em profundidade e receberam homenagens oficiais. Rejewski viveu até 1980 e pôde presenciar o reconhecimento internacional que sua contribuição havia adquirido. Métodos como o ciclômetro, as folhas perfuradas e a bomba criptologitna passaram de ser conhecimento reservado a formar parte do estudo formal da história da criptografia. O legado tecnológico de Bletchley Park se estendeu além da decodificação do enigma. A criação do Colossus
em 1943, destinada a atacar a cifra Lorentz utilizada pelo alto comando alemão, incorporou tubos de vácuo e técnicas de processamento lógico que transformaram a maneira de abordar grandes volumes de informação. Este dispositivo antecipou aspectos fundamentais da computação moderna. Embora Colossus não fosse uma máquina de propósito geral, sua capacidade para executar operações programáveis influenciou desenvolvimentos posteriores que definiriam a era digital. A ideia de usar sistemas eletrônicos para aplicar regras formais de maneira repetitiva e veloz se consolidou em Bletchley Park. A experiência acumulada também trouxe lições duradouras sobre segurança criptográfica. O caso de Enigma evidenciou que a força matemática de um sistema não garante sua invulnerabilidade. A dependência alemã na complexidade interna do mecanismo ignorou princípios que mais tarde seriam formalizados, entre eles que a segurança deve residir na chave e não no projeto secreto. Erros operacionais, procedimentos repetitivos, seleção previsível de configurações e confiança excessiva na maquinaria contribuíram para vulnerabilidades que os aliados puderam explorar. Estas lições mantiveram valor em décadas posteriores, especialmente quando novas tecnologias começaram a depender de sistemas criptográficos distribuídos em escala global. À medida que mais documentos foram desclassificados, a compreensão histórica da guerra se ampliou, incorporando uma dimensão que havia permanecido oculta durante décadas. Operações terrestres, aéreas e navais começaram a reinterpretar-se à luz da inteligência que as sustentou. A intercepção sistemática de comunicações, sua análise e a capacidade de agir rapidamente sobre informações críticas revelaram-se como elementos centrais no desenvolvimento do conflito. Ultra deixou de ser uma peça marginal e passou a ocupar um lugar fundamental na explicação de como foram tomadas decisões estratégicas ao longo de toda a guerra. O estudo do legado de Enigma continua se ampliando. Os arquivos continuam sendo objeto de pesquisa histórica, revelando conexões entre a guerra criptológica, a reorganização do sistema internacional e o desenvolvimento posterior de tecnologias de segurança e comunicações. Nesse processo, o trabalho daqueles que operaram no Bletchley Park, dos matemáticos poloneses e dos analistas aliados, se integra progressivamente em uma compreensão mais completa de como a informação pode influenciar em conflitos em grande escala e moldar transformações posteriores, cujo alcance ainda está sendo investigado.